Rodrigues, o Sertãozinho já foi também, né, já caiu, né, na Série A2 do Campeonato Paulista. Sertãozinho já era, meu amigo Lincoln Fernandes. Já foi embora, tá na 3 já, foi. Mas quem que tá tocando o Sertãozinho aí, hein? Quem tá tocando o Sertãozinho? Quando era o pessoal do Savenhago, o Sertãozinho era forte, hein? Quem tá tocando o Sertãozinho agora, hein, ô Décio? Então, Lincoln, nos bastidores, né, continua sob o comando do presidente, eterno presidente Toninho Savenhago. Porém, né, o vice-presidente que assumiu nesse ano e o Duda também, que era o diretor de futebol, saiu, né, entrando uma outra turma. O Tintim que assumiu e também o Luiz Carlos, que também assumiu a diretoria de futebol do Sertãozinho. Não foi bem o time, o pior time que eu acompanhei do Sertãozinho desde 2016. Nossa, e virou com a queda pra Série A3. Eu acompanhei o jogo do São Paulo aí no Fredericão, pô. Sertãozinho e São Paulo. Vocês lembram quando o Sertãozinho subiu a festa, que teve até um acidente com o trio elétrico? Foi quando ficou na primeira divisão. O próprio presidente, o seu Toninho Savenhago, se machucou, né? Mas o Sertãozinho é muito forte, ô Décio. Agora tá passando vergonha aí, pô. Cair pra... Depois não volta mais, hein? Depois não volta mais. Já vinha fazendo campanhas irregulares, né, Lincoln? Em 2017 fez uma boa campanha. No último jogo da fase de classificação, acabou perdendo a mão ali, tomou um gol no último minuto, da Portuguesa de Desportos, não se classificou entre os 8. Aí, em 2018, também o time não foi bem, ficou na fase intermediária. 2019, a mesma coisa. 2020 quase caiu e 2021 acabou caindo. Lembrando que o Sertãozinho começou a enfrentar problemas desde o meio do ano passado, próximo, pelo menos, da pandemia, quando deixou de arcar com alguns compromissos. Aí a fama que o time tinha de bom pagador, de time que honrava com os compromissos, acabou caindo por terra. E segundo alguns jogadores que à época acusaram a diretoria de não quitar os direitos de imagem, esse converseiro todo chega nos atletas da competição, atletas acostumados a disputarem a Série A2, e nesse ano de 2021 a diretoria teve dificuldade para montar o elenco muito em conta desse atraso, desse não pagamento de direito de imagem do Sertãozinho no momento em que os atletas mais precisaram, que era o momento da pandemia. Vale lembrar que a Federação Paulista de Futebol deixou de fazer os repasses a partir de abril do ano passado, em decorrência da parada do Campeonato Paulista, mas os jogadores cobravam o direito de imagem do mês de março, quando o time jogou normalmente. Então, houve ali uma queda de braço. Alguns dos jogadores acessaram a justiça trabalhista para receberem, mas a fama do Sertãozinho ficou, vamos dizer assim, queimada como bom pagador. E aí, a gente viu o resultado nesse ano. Um time muito fraquinho, montado às pressas, troca de treinadores e a queda para a Série A3. Décio, no campo político, o ex-prefeito Zezinho Gimenez respondeu à denúncia feita pelo vereador Babá da Farmácia de que ele, né, Zezinho, teria furado a fila de vacinados aí na cidade? Sim, Lincoln, nós recebemos uma nota de esclarecimento aqui, eu vou ler na íntegra, né, para não cometer o erro de, na hora de interpretar o texto aqui, dar um tom político que não é o caso. A nota de esclarecimento do ex-prefeito Zezinho Gimenez, aspas, referente à acusação de ter escolhido a vacina de sua preferência e ter solicitado que essa aplicação fosse feita em sua casa por uma funcionária da Secretaria da Saúde, diz o seguinte: procurado pela equipe de jornalismo da Rádio Total FM, o ex-prefeito Zezinho Gimenez explicou que no dia 26/3 a vacinação de sua idade estava disponível para ser realizada na cidade de Sertãozinho. Neste dia, o ex-prefeito se encontrava com sintomas de gripe e foi orientado a não receber a vacina neste cenário de saúde. Após 3 dias, vendo que o quadro de gripe havia melhorado, então, no dia 30 de março, fez contato com a servidora pública Débora para perguntar qual seria o procedimento para a remarcação da vacinação. Nesta oportunidade, o ex-prefeito relatou à servidora que no passado foi acometido de tuberculose e lhe perguntou se seria possível que a vacina fosse aplicada em sua residência. Diante desse cenário, a servidora se deslocou até a residência do ex-prefeito para a aplicação da vacina. O ex-prefeito Zezinho Gimenez enfatizou que tomou a vacina 3 dias após a liberação da data de sua faixa etária e que não utilizou qualquer forma de benefício. Essa nota, Lincoln,
traz mais ou menos o que ele disse. Ô Décio, pessoalmente a gente tem o próprio prefeito falando de viva voz, né, ô Décio? Sim, tem sim. Ele falou com o Rogério Constantino, que é parceiro também aqui da Rádio Total FM e também do nosso programa, e ele traz justamente esse mesmo teor. Vamos ver, então, de conversa. Porém, o que a gente não tem nessa fala e também nessa nota de esclarecimento é uma autorização por parte da administração municipal para o deslocamento da funcionária e a vacinação fora do prazo. Ele não tem uma assinatura, vamos dizer assim, Secretaria da Saúde. Vamos acompanhar o que disse. Teria sido teria sido a ida até a casa do Zezinho extraoficial, é isso? Porque nós não temos um disque vacina estabelecido, né? O delivery de vacina. Não fica claro, né? Vamos ouvir o Zezinho. Não fica claro, né? Se houve uma autorização por parte da Secretaria da Saúde. Parece-me que não, porque a funcionária foi afastada, não foi? Como que ela seria afastada se ela tivesse cumprido ordem oficialmente, né, Décio? Então acho que isso é muito claro. Exatamente. Né? Exatamente. Tem o áudio aí, né? Vamos colocar o áudio com a voz do próprio Zezinho. O Zezinho aí. Mas ele quis. Alguém perguntou pra ele se ele não quis tomar Coronavac porque do Dória ou não, hein? Alguém perguntou, porque parece que ele encasquetou com isso aí, não foi, que estão dizendo aí em Sertãozinho, Décio? Ninguém perguntou pro Zezinho? Desde o ano de 2020, né? 2019 para 2020, ele já tinha rompido praticamente com o governador João Dória. Não gostava do João Dória, deixou claro isso em diversas entrevistas que nós fizemos. Ele deu uma entrevista para mim. E acabou saindo do PSDB, né? Deu uma entrevista. Ele saiu do PSDB e migrou para o lado do Bolsonaro, né? Ele está seguindo os passos do Bolsonaro. Ele está esperando o Bolsonaro filiar algum partido para se filiar também, essa é a realidade. O Zezinho, ele tava tão pé da vida com o governador no ano passado, que ele deu uma entrevista para mim, lá na Tati, nitroglicerínica, né? Mandou o governador tomar, né? Não foi vacina, né? Naquele lugar e etc. Vamos ver o Zezinho aí, vamos ver, 8h32. Na realidade, sobre a vacina, que o Babá está tentando, vai ser sempre assim, né? Destruir minha pessoa. Eu tomei a vacina na data certinha prevista para os meus 70 anos, tá? O que aconteceu? Eu fiz a inscrição lá para tomar, né? Conforme está aqui, era no dia 26 de março. O que aconteceu? No dia 26 eu estava com alguns sintomas esquisitos, né? Parece que meio com tosse, parecia que ia ser uma gripe, um pouquinho de dor de cabeça, e aconselha a não ir. Aí eu não fui tomar vacina, e fiquei esperando 3, 4 dias, né? E aí o sintoma foi embora, não tinha mais nada. Eu peguei e liguei para Débora para ver como que eu fazia para tomar a vacina, né? Porque tinha passado minha data e como é que eu fazia agora, né? E que também passei para ela que eu não gostaria de ir no posto de saúde tomar, porque vocês sabem que eu tenho um problema grave, um problema bem complicado de pulmão, né? Eu tive tuberculose e se eu pegar pneumonia, como eu peguei, lembra, você estava na prefeitura ainda, precisei ir para São Paulo e quase que eu fui embora, né? Então, eu conversei com ela, ela falou que providenciaria para que eu vacinasse na minha casa, como foi o que foi feito. Aí, no dia 30, ela veio com uma moça, que chama, não sei se é Ana, e na minha casa de manhã e vacinou. Não pedi vacina, pedi nada, ele trouxe a vacina, né? E numa situação já não de normal, né? Porque parece que aí é como se fosse acamado, um negócio assim. Aí eu que realmente pedi para ela se ela podia aplicar na minha casa, que eu não queria ir no centro de saúde, entendeu? Foi isso que aconteceu. Então... Tá aí, portanto, né, de viva voz, o esclarecimento por parte do ex-prefeito Sertãozinho, Zezinho Gimenez, em razão dessa polêmica da vacina aí. Ô Décio, me fala aí o número do 0800. 0800? Pô. Diz que vacina aí em casa, pra eu pedir vacina em casa aí em Sertãozinho. Tem isso em Sertãozinho ou não?
Hã? Fica fácil desse jeito, né, Link? Decide, claro, não quero tomar no centro de saúde, eu prefiro tomar na minha casa, e fica fácil demais, né? Mas isso ainda vai dar muito pano pra manga, tenho certeza cidadão, que... tem 0800, tem disque vacina, tem delivery de vacina? Alguém isso lá que eu com fico aquela me mochilinha perguntando, hein? térmica leva vacina em casa? Então é o seguinte, duas coisas ou 3 pontos se discutem nessa situação que envolve o prefeito Zezinho Gimenez. Ele fala dizendo o seguinte: sempre foi assim, imagino que o babá da farmácia e o Zezinho são rivais políticos, isso já não deve vir de agora. Mas não vem ao caso no que diz respeito ao efeito prático daquilo que a gente está discutindo. Primeiro, ele foi acusado de ter furado a fila. Por quê? Porque, em tese, ele não quis tomar a Coronavac, porque é do Dória, e escolheu outra vacina. Só que nenhum cidadão tem esse direito, porque a outra vacina pertence a uma pessoa já pré-estabelecida pelo Plano Nacional de Imunização. Então aí se configura uma furada de fila. Agora, tem que saber se isso aconteceu mesmo. Isso não foi mencionado aí pelo Zezinho. Correto? Então... Tá no prontuário. Tá no prontuário que ele tomou o agendamento para aquela faixa etária era Coronavac. E ele tomou a outra. Ele se recusou e tomou a AstraZeneca. Tá lá no prontuário. Então furou a fila de alguém que estava prestes a tomar a AstraZeneca. Tá no prontuário. Segundo ponto. Quando ele fala que recebeu os profissionais em casa, ele assume um erro. Correto? Correto. Porque não tem grande. isso para qualquer um. Tem. Não. É por isso que eu perguntei. Tem 0800 de vacina aí, ô Décio? Para eu ligar agora, pedir para ir qualquer cidadão comum aí em Sertãozinho. Tem ou não tem? Não tem, né? Não. Isso se discute muito, viu, Lincoln? Isso se discute muito, porque ele não sendo... Mesmo se ele fosse prefeito, se ele fosse juiz, presidente, governador, ninguém tem esse direito garantido de tomar vacina em casa sem uma autorização da Secretaria da Saúde ou de um órgão competente. Aí é né? que vem. Quando a gente parte para esse lado aí, já tá errado. Tá errado. Terceiro ponto, o Décio. A funcionária foi afastada. Se ela foi afastada, é porque ela foi sem autorização. Ela foi ou por proximidade, né? Com o ex-prefeito, né? O ex-prefeito já deve ter sido chefe dela por muito tempo, não é isso? Então ela ofereceu essa condição de privilégio ao ex-prefeito Zezinho Gimenez. Coisa que qualquer cidadão comum, sertanezino, não teria. Desculpa, correto, Nando? Tem um ponto... Então, se ela foi afastada, é porque a secretaria não tinha permitido. Ela fez por risco e conta dela. Não é isso? E tem uma questão que, para mim, é talvez, se não a mais importante, uma das mais importantes de todas. A definição de paciente acamado para a medicina é a condição de uma pessoa que está praticamente vegetando na cama, que não é capaz sequer de levantar para ir ao banheiro. Isso vale para bancos, quando precisam pegar assinatura, para outro tipo de situação. Essa é a definição. Não era o caso. Ele falou, eu fiquei com uma gripe aí uns 3 ou 4 dias, né, Nando? Então é assim, ó, e existe um dispositivo legal de quem perdeu o dia da vacina, porque estava com dor de cabeça, ou estava com febre, ou estava com indisposição, não tem problema nenhum. Quando você sarar, 3 dias depois, 4 dias, uma semana depois, você pode ligar e falar assim, olha, a minha faixa etária já foi, eu estava doente, não pude me deslocar, eu vou até aí para receber a minha vacina. Perfeitamente, a sua vacina está aqui garantida e guardada para o senhor. Tá? Então, o erro crasso para mim é a questão acamado. Acamado para receber a vacina em casa é quem está em estado vegetativo, que não é capaz sequer ir ao banheiro sozinho. Ele teve, notadamente, uma condição de privilégio. Privilégio. É isso. Teve uma condição de privilégio. Assume que dói menos. E recebeu a vacina na casa dele, coisa que ainda não se vê em lugar nenhum do Brasil. Coronelismo, né, cara? A funcionária é do município, não é uma funcionária dele, né? Exatamente. É por isso que a prefeitura a mantém afastada, não é isso, Décio? Exatamente, ela está afastada, né, a abertura de uma sindicância para apurar o que realmente aconteceu, né, mas já está nítido, notório, que houve sim um favorecimento. A gente não quer aqui politizar o assunto, mas vamos pensar nos 122 mil habitantes de Sertãozinho. Se todo mundo resolver tomar vacina na própria casa... Tem que politizar sim, Décio. Envolve político. Se ele não fosse político, prefeito, ele não teria vacina em casa. Teria, ô Nando? Não. O cidadão comum ali teria. De jeito nenhum. Que é isso? Então teve privilégio, está configurado o privilégio, independentemente do prestígio do ex-prefeito de Sertãozinho. Ele sempre teve muito prestígio, até extrapolando os limites sertanezinos. Regional. Mas isso não lhe dá o direito
de passar na frente de ninguém, de ter o direito de ninguém, de nenhum sertanezino nessa lista de vacinados. De forma alguma. Mesmo porque, né, Lincoln, a vida do prefeito vale o mesmo tanto que a minha vida, que a sua, que a de qualquer um, né? E quando a gente pensa nisso que você fez, essa conta que você fez, que é fácil de se fazer. Se não é a vacina dele, é a vacina de outra pessoa. Sim. Porque no Brasil tá faltando vacina, não tá sobrando vacina, então tá contadinho. Agora, a facilidade também, que a funcionária pega a vacina, leva até a casa do ex-prefeito e aplica, e aí? Cadê o controle disso também? Né? Precisa ter um controle, porque então pode tomar qualquer um. Ah, vou lá, eu recebo a vacina no dia que eu quero, na hora que eu quero, a vacina que eu quero, tem que ter um controle, e a partir desse controle, sim, né, a gente fazer uma busca, e só a favor também, viu? Não só em Ribeirão Preto, mas também em Sertãozinho, em Pitangueiras, em Pontão, em toda a região, de abrir, né, a caixa de Pandora dos vacinados, porque a gente vai encontrar muita coisa errada, viu, Lincoln? Ó, quando a gente busca a lista de vacinados, Nando, e muita gente, né, muitos gestores aí, muitos prefeitos não querem oferecer essa lista, mesmo que seja para uma análise silenciosa, criteriosa, né, por parte de vereadores, de promotores, etc., ficam dificultando, jogando duro para liberar, é porque essa lista ela pode expor situações como essas aí, né, Nando? Exato. Sabe os amigos dos amigos? Sabe, né? Tem o jeitinho brasileiro, em todos os segmentos, sempre tem um privilegiado. Vocês já viram isso? Sim. Sempre tem, né? Infelizmente. Só que nesse caso, o tal jeitinho é crime. Não é não tá furando a fila do show do Gustavo Lima, como eu disse aqui ontem. Porque ali dá um desgastezinho, mas todo mundo fica feliz porque todo mundo entra no show. Né? Não. Você dá uma furada na fila de vacinados, você pode colocar em risco a vida de outra pessoa que tá precisando da vacina. Pode ser uma vozinha de 80 anos, né? E aí você tomou a frente dela. Então, quando essa lista de vacinados pode evitar esse tipo de situação aqui, ó. Ô, meu amigo, tudo bem? Hã? Ligação de poderoso para poderoso? Lembra? Ó, eu tenho um lote aqui, viu? Ó, tô mandando alguém aí, ó, dar uma passada aqui pra dar uma vacinada aqui, pra se preservar, não sei o quê, não sei o quê. Você acha que isso aqui não aconteceu no Brasil inteiro? Hã? A gente só quer saber se aconteceu aqui no nosso quintal. A gente tem que fazer aquilo que está ao nosso alcance. Correto? A gente tem que mudar, a gente não vai mudar o mundo, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Mudar aquilo que está ao nosso alcance. Então, eu não entendo por que essa resistência em oferecer a lista de vacinados. E eu não entendo também o porquê do silêncio de muitas câmaras municipais em cobrar essa lista de vacinados. Tô falando de Sertãozinho somente ou de outras cidades, não. Ribeirão Preto, e eu vou falar uma coisa aqui, Ribeirão Preto deu amostra de que a Câmara tem isenção em cobrar a lista de vacinados. Senão nós teríamos vereadores contrários. Ou não teríamos, não? Sem dúvida nenhuma. Todos os vereadores se posicionaram para saber a lista de vacinados. Isso automaticamente a gente já remete à seguinte situação. Ó, peraí. Aparentemente não tem nenhum vereador aí com privilégio ou parente de vereador. O cara tá votando para cobrar a lista, corre. Não, mas tem Liga outro. para poderoso. Agora fazer isso com lista de vacina é crime, hein? Tem outro tipo de ligação. Tem aquela ligação assim: ô, lembra aquela vez que você precisou, te ajudei? Então, tô precisando de um favorzinho. Ó, não tô dizendo que seja isso que aconteceu com o ex-prefeito de Zezinho Jimenez. Mas entre ele e a funcionária parece que foi, né? É o direito do senhor, porque ele tem 70 anos, tomar a vacina. Ah, eu levo aí, né? Eu vou aí na sua casa te vacinar. E isso que É isso. que É o Décio- privilégio. Correto? O Décio não? falou uma Correto. coisa muito certa, Né? viu, Lincoln? Correto. O Décio falou uma coisa muito certa. A facilidade com que essa funcionária pegou a vacina, Sim, e levou. transportou, foi e aplicou. A gente precisa averiguar também a questão da xepa do vidrinho, porque Chorinho, o chorinho da vacina. aquilo lá também é vacina. O que foi feito com isso? Então o Décio levantou uma lebre muito séria. O que foi feito com o resto da vacina é a facilidade com que ela pegou E isso. se a prefeitura afastou essa funcionária, me parece que a Secretaria de Saúde, o superior dela, não é conivente.
Sim, Correto? claro. Talvez ele não sabia. É o que aconteceu em Franca, o prefeito não estava sabendo. Pelo menos ele, quando soube, cortou na própria carne. O prefeito de Brodowski está demorando um pouco a cair a ficha, mas está caindo. Né? Ele resistiu, relutou, mas viu que não dava e começou a punir os responsáveis pela facilidade em se furar a fila. Né, Nando? Sim. Ô, gente. Ô, Lincoln, tem uma Oi. parte aqui da nota enviada pela assessoria de comunicação do ex-prefeito Zezinho de Mendes que é muito importante, quando ele diz o seguinte, né? Procurado pela equipe de jornalismo da Rádio Total FM, né? E a gente tem aqui essa nota na íntegra, posso inclusive mandar depois, se for o caso. Lê a nota aí. Eu vou ler esse Não, lê o trecho que eu acho lê o mais trecho. importante. Vai. Procurei ele ontem Após também. 3 dias, vendo que o quadro de gripe havia melhorado, então, no dia 30/3, ele fez contato com a servidora pública Débora. Então, ele tem contato com ela. E se ele fez o contato, Sim. o telefone dela, o número dela, não caiu do céu na mão dele. Né? Ô, Para Décio, perguntar... Oi? ele tá se complicando com essa nota. Muito, ele tá Exatamente. assumindo. É esse Ele tá ponto. assumindo Ele toda tá a situação. assumindo Hã? tudo, Tá assumindo. Ele tá falando, não, é esse o eu ponto. fiz, pronto. Exatamente, esse é o ponto que eu quero pegar, porque ele fez o contato. E ele disse para perguntar qual seria o procedimento para remarcação da vacinação. Ora, se você tem a condição de perguntar diretamente para a Secretaria da Saúde, vai perguntar para uma funcionária? Ô, gente, E aí? não, É? houve a condição de privilégio entre ele e ela, por enquanto é o que tá. Ele tá assumindo isso, não é isso? E ela, o que parece, agiu Exato. por conta própria, tanto que foi afastada. Porque se a Não, e aí, se a prefeitura soubesse, ela seria a primeira a falar, eu fui com a anuência da prefeitura. Claro. Correto, não? Porque ela Exatamente, não. ela tá Não. sendo afastada. Ô, gente, na própria nota diz o seguinte, ó, eu complemento aqui para ficar mais nítido que ele está se complicando na nota. Porque, ó, tá se quando complicando. perguntou para a funcionária, Débora perguntou para ele qual seria o procedimento que ele queria remarcar, ele obviamente disse que era para a vacinação contra a Covid. E disse que foi, né, teve tuberculose no passado, e perguntou a funcionária se era possível fazer a vacinação em casa. Nesse momento, diz a nota aqui, diante desse cenário, a servidora se deslocou até a casa do ex-prefeito e aplicou a vacinação, ou seja, ninguém da prefeitura ficou sabendo. A Secretaria da Saúde foi passada por cima, a administração municipal por cima, o papo foi entre a servidora Débora e o ex-prefeito Zezinho de Mendes. Ela deu na telha dela, ela criou um protocolo que ninguém adotou até hoje, pelo menos a gente não sabe, pegou a vacina e aplicou na casa do ex-prefeito. Ô, Décio, se os grandes líderes mundiais, Boris Johnson, né, Angela Merkel, o presidente Biden, esperam o momento certo e vêm a público tomar vacina, porque isso é emblemático, tem um simbolismo pelo exemplo, esperam a vez, por que o ex-prefeito de Sertãozinho tem que ter privilégio e receber vacina em casa? Porque é amigo da Débora. Né? Então, gente, ele coloca uns argumentos em que, no meu entendimento, ele se complica ainda mais. Ele configura, ele comprova que houve o disque vacina, correto? E aí tem esse outro problema. Pela lista de vacinados, ele tinha que tomar a Coronavac pela idade dele, ele quis a AstraZeneca. Por quê? A AstraZeneca era pertencente a outra pessoa, correto, Nando? Correto. A partir do momento que você toma a vacina, no momento que não seja o seu, você está passando na frente de alguém, automaticamente. Está passando na frente de alguém. Porque a vacina é controlada. Correto? Correto. A vacina é controlada. É como se tivesse a etiquetinha ali com o nome de cada um. São 8 horas 49 minutos agora. Ô, Décio, mais alguma coisa por aí, ô Décio? Ontem a secretária adjunta da Saúde, a Soraya Estela, também esteve numa web TV de Sertãozinho e comentou a situação de colapso da saúde pública na cidade. Ela disse que 15 pessoas esperam por um leito de UTI e isso tem gerado, né, essa informação tem gerado muita polêmica também em Sertãozinho, porque os dados que nós recebemos do boletim epidemiológico dão conta de que a lotação bateu no 100%, regrediu. Então, se tem leito, tem pessoas esperando, ficou uma informação ambígua e a gente não conseguiu ainda esclarecer esse fato que foi declarado ontem pela secretária adjunta da Saúde de Sertãozinho. Outro fato também que chama a atenção
pelos dados da cidade, já na questão, né, no tocante à economia, né, uma multinacional vai se instalar, da metalurgia vai se instalar em Sertãozinho, isso deve gerar emprego, renda para a cidade. Vale lembrar que Sertãozinho, desde o ano de 2008, mais ou menos, onde houve uma queda brusca relacionada aos biocombustíveis, né, Sertãozinho vem sofrendo bastante. Agora existe essa oportunidade de instalação de uma multinacional para tentar ajudar no fomento local da geração de emprego e também de renda. E fechando as informações que a gente tem aqui da nossa região, Lincoln, a Prefeitura de Pitangueiras também continua nesse embate, parece que é um embate eterno, com a Santa Casa, né? Hoje recebi pela manhã aqui que alguns populares farão uma movimentação pedindo para retornar o atendimento na Santa Casa, porém não tem mais essa possibilidade, né? Porque a abertura da unidade de pronto atendimento é para comportar o pronto-socorro, mas as pessoas estão acostumadas com a Santa Casa e não estão aceitando essa nova condição lá em Pitangueiras. Valeu, Décio. Grande abraço, viu? 8:09. Escuta essa nota que o Samuel vai ler aqui, ô Décio, antes de desligar. Deixa eu mandar um abraço antes pro Hermes Silva, que trabalha lá na usina Balbo. Tá acompanhando a gente, escreve o Lincoln, ó. Aqui em Sertãozinho a coisa tá feia mesmo. A Lu Oliveira, que vergonha essa situação aí de privilégio em vacina e tudo mais. O ex-prefeito Zezinho, ele falou aí, né, de viva voz aí no áudio que a gente exibiu, de que ele teve alguns sintomas gripais, né? Aparentemente alguns sintomas gripais, o que teria, né, justificado a ida da funcionária e etc. Só que, naquilo que o Ministério da Saúde preconiza, não cabe esse tipo de situação. Não é isso, Samuel? É o que diz a consulta pública do Ministério da Saúde no seguinte: mesmo que você não tenha sido diagnosticado com SARS-CoV-2, a recomendação também é aguardar 4 semanas do início dos sintomas gripais. Ele falou em 4 dias. E a recuperação total para aplicar a vacina. Aliás, isso vale para qualquer imunizante. Está na nota do Ministério da Saúde. Mais um erro. Valeu, Décio! Valeu, Lincoln. Um grande abraço para você, para o Samuel, para o Nando, para o Luciano, para o Fred, para o Thiago, para toda a nossa equipe, né? Eu volto segunda-feira aqui com mais informações. Eu vou daqui a pouquinho para Sertãozinho, para nosso estúdio número 0001, para falar a respeito das notícias de Sertãozinho. A partir das 11h30 tem o Jornal da Total, nós temos uma reuniãozinha antes e depois o Jornal da Total às 11h30 da manhã, querido. E dependendo da reuniãozinha, só notícia bomba, então, né? Hein, Nando? São 8h52. Ô Décio, o que você falou aí que, na Câmara aí, que azedou o pé do frango? O que é isso aí, ô Décio? Quando o clima fica meio tenso, é que azedou o pé do frango, é isso? Hein, Décio? É mais ou menos isso. Essa eu não tinha ouvido ainda não, viu? Hã? Não, azeda o pé do frango quando você faz aquela, sabe aquela comida caipira gostosa, que eu gosto muito de fazer, né? E você faz com aquele preparo todo, mas sempre tem um, né, que mete o garfão de boca ali no pé do frango, aí azeda tudo. Quando azeda, desanda. Então, quando alguém mete o garfão de boca ali, né, mete a colher onde não é chamado, azeda o pé do frango. Ontem o é esse termo que a gente usa. Eu tô perguntando pro Décio, porque o Décio respondeu ontem, ó, Lincoln, o clima político aqui em Sertãozinho azedou o pé do frango. Foi assim, certo, seu Nando Mendes? Certo. Grande abraço, Décio! Valeu, um abraço, até mais. Ô, Lincoln, aqui é o Buguinho do Ipiranga. Ó, este não é o primeiro nem o último político a fazer isso, hein? Abraço, me coloca no sorteio. Será que tem mais aí, amigos dos amigos? Tem uma xepa aqui, vacina? Um chorinho de vacina aqui, ó. É a xepa. Hã? Será que teve isso por aqui? Pois é. 981581278. Vamos ouvir o povo aqui. Bom dia, Lincoln. Bom dia. É o Marquinho, tudo bom? Tudo bem, Marquinho. Quero te parabenizar por ontem aí, pela votação aí, e você ter dito um não. Eu acho que você foi muito feliz em tudo que você falou. E não imputar esse tipo de coisa aí a professores, a inspetores, a diretora, quem quer que seja da área da educação. E os outros demais aí, ó,